Olá, futuro cidadão do primeiro mundo, tudo bem? Neste vídeo nós estaremos falando sobre IELTS Task 1, mais especificamente o Task 1 do exame de Writing do IELTS General Training, que é o exame que você realiza para participar de programas federais e provinciais de imigração, seja para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia. E este é um tipo peculiar de produção porque ele envolve certos pontos que muitas vezes as pessoas realmente ignoram e que fazem uma diferença tremenda. E hoje nós estaremos com um exemplo aqui para que você veja de uma forma bem explícita como fazer esse tipo de Task 1. Então, aqui vejamos este tema. You would like to participate in a work-related seminar in another country. Write a letter to the person in charge of the seminar and ask for detailed information regarding the dates, program, accommodation and cost. Então, a primeira coisa que, na realidade, as pessoas têm dúvida quando falam no Task 1 é, de fato, como estruturar a carta que você deverá produzir. E, bom, realmente, quando estamos falando de carta, o processo de estruturação dela é bem simples. A única coisa que você precisa tomar como referência é o que o tema, de fato, está especificando. Então, aqui, o tema, de uma forma bem simples, está especificando o contexto, ou seja, Work-Related Seminar, não é? Está especificando o destinatário da sua carta, que no caso seria Write a letter to the person in charge of the seminar, ou seja, para a pessoa que irá administrar, o encarregado pelo seminário, pelo evento. And ask for detailed information regarding the dates, programs, accommodations and cost. Ou seja, primeiro você terá que fazer na sua carta a contextualização dela, ou seja, você terá que especificar sobre o que você está querendo saber em sua carta. Segundo ponto, você terá que deixar bem claro na sua produção quem é o destinatário, com quem você está falando. E, naturalmente, você faz isso logo na introdução, que aqui nós veremos no exemplo que a pessoa fez de uma forma bem simples e direta ao ponto. Terceiro ponto, que é o ponto principal, mas muitas vezes o mais simples, é estarmos, de fato, fazendo com que depois disso, cada parágrafo da sua carta abranja um dos pontos pedidos no tema. Normalmente, os temas Task 1, eles logo após você ter o tema de fato especificado, logo abaixo você tem pontos que indicam quais são os aspectos que a sua carta deverá abranger. Agora, há outros temas no qual estes pontos eles não estão listados com bullet points, ou seja, com literalmente pontos visualmente fáceis de ver, não é? Logo abaixo do tema, mas eles fazem uma parte integrante do tema. E isso você pode ver aqui neste tema em particular. Regarding the dates, program, accommodation and cost. Ou seja, imagine que cada um destes pontos que o tema está pedindo, que no caso seria dates, program, accommodation and cost, cada um deles é um ponto que você deverá abranger em sua produção. E cada parágrafo, naturalmente, deverá abranger estes pontos, além de os outros parágrafos que você terá. O introdutório, no qual você contextualiza, e o conclusivo. O primeiro parágrafo você, de fato, introduz o tema e também, além de se introduzir, já adereça, já se refere ao destinatário, que no caso deste tema é a pessoa encarregada do evento. Depois, cada parágrafo subsequente abrangindo um ponto que o tema pede. E depois você tem um parágrafo conclusivo no qual você realmente finaliza a sua carta. E por último, como em toda e qualquer carta, você tem o farewell, ou seja, a despedida. Algo muito importante a termos em mente é que no IELTS Task 1, um dos pontos mais importantes é termos o nosso tom, de fato, correto em nossa produção. E o que é tom? Tom significa escrevermos de uma forma formal ou informal. E caso o tema abranja um destinatário que é alguém que você não tenha muita intimidade com, como por exemplo aqui neste tema você vê alguém que está encarregado do seminário e portanto a pessoa não conhece pessoalmente este encarregado, aí naturalmente o tom tem que ser mais formal. Se você tem no contexto hipotético do exame destinatário sendo alguém que você é familiar com, ou seja, um amigo ou até mesmo um membro da sua família, aí o seu tom tem que ser mais informal. Caso você não respeite isto, você perderá pontos, tudo bem? Caso você faça uma produção informal para um destinatário formal, ou caso você faça uma produção
formal para um destinatário informal, aí você realmente terá pontos sendo perdidos. Agora, o que é formal e informal no exame IELTS? Nada mais é do que você utilizar ou não de contrações. Se você tem uma carta que precisa ser escrita com um tom formal, não utilize de contrações. Ou seja, o seu can't se tornará cannot. O seu I'm se tornará I am. O seu he's se tornará he is. E por aí vai. E caso o tema abranja alguém que você é familiar com, aí você tem que produzir de fato cartas com um tom mais informal e, portanto, você deverá utilizar de contração. Ou seja, o seu I am se tornará I'm, he is, his, you are, your. Então, realmente, você tem essa dinâmica precisando de ser respeitada. Ao contrário, você terá realmente pontos sendo perdidos desnecessariamente. Então, aqui na primeira linha, você consegue ver a saudação, que naturalmente é uma saudação formal, já que o destinatário é alguém que a pessoa em particular não conhece. Então, realmente, eu sugiro, inclusive, você ter isso como referência, sempre utilizar essa saudação, Dear Sir, Madam. Isso, naturalmente, para destinatários mais formais. Logo aqui no primeiro parágrafo, você consegue ver dois elementos muito importantes, onde que você tem, primeiro, a introdução de quem você é, e, igualmente, você tem o porquê que você está escrevendo a carta. Esses dois pontos são os principais componentes do seu primeiro real parágrafo na sua carta. Depois disso, simplesmente teremos cada um dos parágrafos subsequentes sendo referentes a um dos pontos pedidos pelo tema. Então, aqui no segundo parágrafo, você tem questionamentos relacionados às datas. Depois, no terceiro parágrafo, você tem questionamentos relacionados à programação do evento em si. E no quarto parágrafo, você consegue ver questionamentos envolvendo acomodação. É óbvio que aqui você simplesmente não faz, simplesmente perguntas curtas e grossas, mas as faz e busca as contextualizar de uma forma que faça sentido com o tema proposto. E com isso dito, depois chegamos na parte final, que abrange a despedida, o que nós chamamos de farewell. E realmente aqui você consegue ver: I'm looking forward to hearing from you soon regarding my concerns. Yours faithfully, R. Oliver. Então, realmente aqui você tem um farewell, uma despedida feita de uma forma sólida. Então é isso. Caso você faça uma produção que a princípio abrange, além da própria saudação, quem você é e o porquê que você está escrevendo a carta. Depois, os próximos parágrafos abrangendo cada um dos pontos que o tema pede. Um parágrafo por ponto. E depois, no final, você realmente tendo uma despedida feita de uma forma sólida, respeitando sempre o tom, você terá uma produção IELTS realmente sólida para o Task 1 General Training. Então, você seguindo este parâmetro e este padrão para cada uma das suas produções simuladas e no dia do seu exame em si, com você tendo o vocabulário e a precisão gramatical corretas, eu tenho certeza absoluta que você terá a capacidade de obter a nota que você precisa e quer no IELTS. Então é isso. Dê aquele like neste vídeo caso você tenha gostado. Eu realmente espero que eu esteja te ajudando e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!